Você sente que pode fazer mais, porém não consegue e também não sabe por quê? Sente que parou de crescer e dar frutos, ou talvez nunca deu os frutos da forma como você gostaria? No vídeo de hoje eu vou te apresentar um mapa de transformação pessoal que eu chamo de a árvore da vida, que vai trazer clareza para você de onde está esse problema e também o que você pode fazer para voltar a crescer e dar frutos. Beleza? Fica comigo até o final que eu tenho certeza que você vai gostar demais desse vídeo. Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é André Foquesato. Se essa é a sua primeira vez aqui, eu quero te pedir um favor. Aperta o botão de se inscrever e ativa o sininho. Não esqueça também de deixar o seu like. Hoje eu quero falar sobre transformação pessoal. Muitas vezes a nossa vida trava, a gente para de dar resultados, a gente para de crescer e a gente não sabe o que aconteceu. Falta clareza, falta um mapa, falta um passo a passo de coisas que a gente pode fazer para retomar o crescimento, para voltar a dar frutos. E pior, muitas vezes a pessoa nunca deu frutos, ela sempre quis algo e ela nunca conseguiu. Ela sente que tem potencial para fazer mais, mas ela não consegue e não sabe onde está o problema. E hoje eu quero te apresentar esse mapa de transformação pessoal que eu chamo de a árvore da vida. Porque assim como uma árvore, os frutos dessa árvore, eles são a manifestação das coisas que a gente não vê. Quais são essas coisas? O solo, onde essa árvore está plantada, as raízes que essa árvore tem e vários outros fatores ambientais que são os fatores determinantes para que essa árvore dê fruto ou não, para que essa árvore cresça ou não, ou até dê fim e morra. Então, eu quero fazer esse paralelo para que você tenha clareza de onde está o seu problema e resolva. Beleza? Então vamos lá. A árvore da vida é constituída de 6 fatores, que são os fatores determinantes para os seus resultados, para os frutos que você vai colher. Quais são esses 6 fatores? Fator número 1, espiritualidade. Fator número 2, identidade. Fator número 3, crenças e valores. O 4, capacidade. Número 5, comportamentos. E número 6, o ambiente. E eu vou explicar cada um desses fazendo a analogia com a árvore para que você entenda o que está errado na sua vida e que tome uma ação para voltar a produzir, para voltar a crescer, voltar a dar frutos. Beleza? Então vamos ao número 1, que é a espiritualidade. O que isso representa nos resultados que você tem na vida? Simplesmente tudo, porque a espiritualidade é o solo, é onde a árvore foi plantada. A espiritualidade é a nossa conexão com o Criador, é a conexão com Deus. Imagina você plantar sua árvore em um solo infértil. O que vai acontecer com essa árvore? Talvez ela cresça, mas não dê frutos. Talvez ela não cresça como ela poderia crescer. E talvez ela nem cresça, ela morra. Então, a espiritualidade é o solo, é o que dá sustento para essa árvore. É o fator crucial, o nível mais importante, é onde a gente tem que dedicar nossa atenção de forma mais intensa. O número 2 é a identidade. A identidade, ela é um fator que determina quais são os frutos. Toda árvore tem a sua identidade, que é determinada pela semente. Então você pega essa identidade única, planta num solo rico, fértil e você vai colher um fruto específico. Já viu alguma árvore dar maçã e pera ao mesmo tempo? Não tem como. Cada árvore nasceu para uma coisa específica. Deus fez cada um para uma coisa específica. Então, quando você conhece a sua identidade, você sabe o que esperar. Você sabe qual que é a sua capacidade de produzir. O problema é que hoje as pessoas não conhecem sua própria identidade ou estão acreditando em uma identidade distorcida, que foi ensinada, que foi direcionada para essa pessoa. Por exemplo, imagina que você acredita que veio do macaco através de um sistema de evolução, determinado por Darwin. Você vai ver a vida de uma forma, você vai se ver de uma forma específica.
Agora, se você acredita que você foi criado por Deus com um propósito específico, que você é a imagem e semelhança do Criador, você vai se ver de uma forma completamente diferente. Então, entender qual que é a sua identidade é fundamental. A identidade é a semente que vai fazer crescer uma árvore específica. O fator número 3 que influencia diretamente nos frutos da árvore são as crenças e os valores que você carrega. E as crenças e os valores são as raízes da árvore. Uma árvore com raízes profundas, conectadas em um solo rico, ela vai crescer demais e ela vai dar muitos frutos. Quando a árvore tem raízes fracas, raízes pequenas, que estão fracamente conectadas no solo, ela primeiro não tem capacidade de crescer muito e também acaba não dando muitos frutos. Então as crenças que você carrega impactam diretamente nos seus resultados. O quarto fator que determina quais são os resultados que você vai produzir, quais são os frutos que você vai colher na vida, é o senso de capacidade que você tem. E esse senso de capacidade, ele está totalmente relacionado com a espiritualidade, com as crenças que você carrega e com a sua identidade. Em outras palavras, uma árvore que está plantada em um solo fértil, que tem raízes profundas, ela tem mais capacidade de crescer, ela tem um tronco mais forte, mais grosso e ela consegue extrair mais do solo. E com isso, ela produz mais frutos. Então, o senso de capacidade que você tem, ele é fundamental, porque o senso de capacidade ele pode ser alterado, diminuído, você pode se sentir incapaz por conta de crenças erradas, por conta de uma identidade distorcida ou por você ter plantado a sua semente num solo inadequado, improdutivo, beleza? O quinto fator que determina quais são os resultados que você obtém na vida, que quais são os frutos que você colhe, são os comportamentos. E os comportamentos, eles são consequência dos outros fatores que eu falei. Espiritualidade, identidade, crenças e valores e também o seu senso de capacidade. Esses 4 fatores anteriores, eles determinam quais são os comportamentos que você tem. Muitas vezes, uma pessoa experiente vai identificar através dos seus comportamentos quais são as suas crenças, qual que é a sua conexão com Deus ou não conexão, quais que são os seus valores e qual que é o seu senso de capacidade. Simplesmente pelos seus comportamentos, pelo jeito que você fala, tudo isso é um reflexo desses outros elementos que muitas vezes a gente não tem consciência. O sexto e último fator que influencia nos nossos resultados, nos frutos que a gente colhe, é o ambiente. Imagina que você tem uma árvore plantada em um ambiente que não tem boa luminosidade, que não tem chuva frequente, que não tem uma reposição adequada dos nutrientes no solo. Essa árvore tende a definhar e morrer. Então a gente precisa ter uma árvore plantada em um ambiente adequado para que ela prospere e dê frutos a cada ciclo. O ambiente são os lugares que a gente frequenta e as pessoas nas quais a gente se relaciona. E esse ambiente, ele é nutrido com os pensamentos e os sentimentos que a gente tem com frequência. Quais são os pensamentos e os sentimentos que você alimenta? Isso está regando a sua árvore. Se você tem pensamentos e sentimentos ruins com frequência, você está regando a sua árvore com veneno. E a tendência é que sua árvore morra, não dê frutos, ela pare de crescer. Então o ambiente que está inserido faz uma diferença muito grande. Quando você se relaciona com pessoas que querem crescer ou que pelo menos te apoia, que te incentiva, que te ajuda, isso é fundamental para o crescimento. Imagina uma árvore que está num ambiente que tem erva daninha sugando a energia dessa árvore, ou que tem pássaros e animais que estão toda hora roubando os frutos dessa árvore. Imagina que a árvore está plantada em um lugar onde tem outras árvores fazendo sombra, impedindo que essa árvore cresça. Fica mais difícil para essa árvore crescer e dar frutos.
Então, o ecossistema, ele tem que ser um ecossistema que contribui para o crescimento. Você precisa saber onde você está inserido e se não é isso que está atrapalhando sua vida. Agora, um detalhe extremamente importante nesse mapa de transformação pessoal, que eu chamo de árvore da vida, que é o seguinte: abaixo do solo estão as coisas que você não vê e são as coisas que você não tem consciência. Quais são elas? A sua espiritualidade, as suas crenças e os seus valores e a sua identidade. Acima do solo são as coisas manifestas que você consegue ver mais facilmente. Então estão o nosso senso de capacidade, estão os nossos comportamentos e os resultados por si mesmos. Então, se você deseja mudar os resultados na sua vida, os frutos, você precisa mudar o solo, criar raízes mais profundas, mudar essas raízes através da mudança de crenças e de valores, mudar de solo. Eu não sei se você sabe, mas é possível tirar a árvore de onde ela está plantada e levar ela para outro solo. E aí você tem essa opção também de mudar a sua espiritualidade, de mudar a forma como você se relaciona com Deus. Você pode mudar as suas crenças e os seus valores. Quando você muda do nível do solo, tudo acima muda. Você pode irrigar esse solo com nutrientes, com água, um ambiente mais iluminado. Quais são os nutrientes? Os pensamentos, os sentimentos, as pessoas nas quais você convive. Você precisa eliminar as ervas daninhas, identificar se tem pessoas toda hora consumindo seus frutos e você não está vencendo, para você poder tomar uma ação e resolver, beleza? Então, abaixo do solo estão as coisas subconscientes. Quando você revira o solo e traz isso para a superfície, você tem muito mais clareza. E aí, quando você muda suas crenças, os seus valores, o solo por si mesmo, irrigando com pensamentos e sentimentos diferentes, a sua árvore volta a crescer, volta a prosperar e dar frutos. Então, recapitulando, espiritualidade, que é o solo onde a semente é plantada. Identidade, que é a própria semente. E essa semente, quando é plantada em um solo fértil, ela começa a crescer e prosperar. E aí vem as crenças e valores, que são as raízes que vão fortalecer o crescimento dessa árvore. As crenças e os valores são fundamentais. Capacidade, quando você tem uma semente plantada em um solo fértil, que prospera e um ambiente que favorece, essa árvore ela tem a capacidade de crescer, de ser mais grossa, mais forte e vai produzir melhores resultados. Comportamentos, os seus comportamentos influenciam diretamente nos resultados. O ambiente que você frequenta, eles influenciam na sua mente, eles influenciam nos seus pensamentos, nos seus sentimentos e também, consequentemente, os resultados e os frutos que você vai colher. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo, que te ajude a trazer uma clareza sobre, eventualmente, onde está o problema da sua vida. E também, se você já está crescendo, prosperando, esse mapa te ajuda a potencializar os resultados, como se você jogasse fertilizante para crescer ainda mais e dar mais frutos. Então é isso, pessoal, espero que você tenha gostado. Não esqueça de comentar aqui embaixo o que você achou. Não esqueça de deixar o like e eu te vejo no próximo vídeo.